Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa, live das quintas. Lembrando que toda quinta agora vai ter live da gente falando sobre o processo de fazer cerveja em casa, beleza? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro e aqui a gente conversa sobre os passos para você se tornar um cervejeiro caseiro. Fazer cervejas únicas, certo? Que você não encontra em lugar nenhum no mundo, só as que você faz, só na cozinha da sua casa. A cerveja que você fizer é uma cerveja única, beleza? Beleza? Gente, na live de hoje eu vou tirar dúvidas, tá? A gente rodou uma pesquisa recentemente e lá a gente fez uma pergunta que foi a seguinte, só para contextualizar, certo? Que foi: qual é a sua maior dificuldade no assunto da produção de cerveja? Descreva de forma simples. Ou seja, uma coisa bem abrangente, certo? O que eu percebi que o público que me segue, né, as pessoas que estão interessadas no assunto, são realmente pessoas que estão partindo do zero. Então eu estou trazendo o assunto mais para a cerveja, produção de cerveja caseira, a partir do zero, do absoluto zero. Se você não sabe nada sobre produção de cerveja caseira, cola aqui toda quinta-feira, certo? Que a gente vai falar sobre isso. Além do mais, toda quarta-feira no canal do YouTube e aqui no Instagram também tem vídeo novo, certo? Vídeo novo no canal. Toda quarta-feira aqui no Instagram, quinta-feira tem live e esse vídeo da live ele vai na sexta-feira aqui no YouTube, né? Aqui no YouTube das quartas. Quinta-feira a live é no Instagram. Esse vídeo vai para o YouTube e fica aqui gravado no Instagram. Logo depois que terminar esse aqui, ele fica já gravado e no YouTube ele vai amanhã. Beleza? Então vamos lá. Como foi esclarecido, eu vou tirar dúvidas aqui de pessoas que sabem zero ou um pouco mais do que 0% da fabricação de cerveja, beleza? Eu não vou entrar em detalhes muito técnicos, eu não vou entrar em detalhes muito menos de processos de cervejarias, de fábrica de cerveja, nada, porque eu nem sei. Eu sei de processo de fazer cerveja dentro da minha cozinha, né? Beleza? Então, para a gente iniciar aqui, eu vou escolher as melhores perguntas, tá? E a primeira aqui que eu vi, certo? Infelizmente não tem o nome das pessoas, é uma pesquisa que ela é anônima, mas uma aqui que me chamou a atenção foi: sobre o lúpulo, como definir o amargor e o sabor? Ou seja, essa pessoa já sabe que o lúpulo ele dá amargor na cerveja. Ele dá um sabor também na cerveja, né? Vamos lá. O lúpulo, ele é uma flor de uma trepadeira, certo? Que ele na maioria dos casos, ele é prensado, ele é processado e ele é vendido, certo? Ele é prensado, ele é processado para facilitar justamente essa venda, para ele durar mais, certo? E é assim que eu adquiro esse lúpulo, que ele é prensado e processado, mas você pode usar a flor de lúpulo, certo? É mais difícil de achar. Aqui em Recife eu não sei nem onde é que encontra, mas eu sei que se você procurar na internet tem. E eu sei que mais para o sul do país, as pessoas têm até pé de lúpulo em casa, né? O lúpulo, ele não é uma planta que historicamente ele se dá bem no clima brasileiro. Ele realmente se dá bem mais no clima mais frio, certo? Mas a grande maioria dos lúpulos que a gente usa, eu digo que 90% hoje ou mais, é lúpulo estrangeiro, é lúpulo exportado, né? É lúpulo importado, a gente importa o lúpulo, certo? E então a gente tem acesso aos melhores lúpulos aqui. O lúpulo já é um produto bastante difundido, certo? Você que quer fazer cerveja com qualquer lúpulo que for,
não qualquer lúpulo, mas a grande maioria dos mais utilizados você vai encontrar vendendo aqui no Brasil facilmente, certo? Então, voltando, o lúpulo, ele é uma flor fêmea de uma trepadeira, tá? Que nela contém resinas. E essas resinas, certo? Elas contêm alfa-ácidos e beta-ácidos, certo? Essas resinas, o que é que são os alfa-ácidos e os beta-ácidos? Respondendo diretamente à pergunta aqui, que é sobre o lúpulo, como definir aroma, amargor e aroma. De cara, eu vou dizer para você, os alfa-ácidos, eles são os responsáveis pelo amargor da sua cerveja. E os alfa-ácidos e beta-ácidos, certo? E os óleos essenciais, eles são responsáveis pelo aroma e sabor da sua cerveja, tá? Principalmente aroma, tá? Como é que você obtém o amargor e como é que você obtém o aroma na sua cerveja utilizando o lúpulo? Basicamente, no que eu chamo que é na segunda etapa da cerveja, né? Relembrando, primeira, abraçagem com recirculação e lavagem, tá? Aí depois tem a fervura. É na fervura que a gente vai colocar o lúpulo, né? Que, relembrando, o lúpulo é como se fosse o tempero da nossa cerveja. Os alfa-ácidos, que eles são os responsáveis pelo amargor, eles são mais difíceis de serem diluídos. Eles são muito difíceis de serem diluídos, então a gente precisa colocar os alfa-ácidos no início da fervura, certo? Com 1 hora de fervura, porque na fervura que ele vai ser extraído para a nossa cerveja, tá? Os beta-ácidos, nesse momento, os óleos essenciais, né? Nesse momento, eles são dissipados. Por quê? São muito voláteis e eles saem com a fervura da cerveja. Então, lúpulos que têm mais característica de aroma, a gente coloca no final da fervura. Lúpulo que tem característica de amargor, a gente bota no início da fervura. Se a gente quiser pegar um pouco do aroma e um pouco do amargor, não 100% de um e não 100% do outro, a gente bota no meio da fervura. E assim vai, a gente pode botar 45 minutos para pegar mais aroma e menos amargor, ou botar a 15 minutos de fervura, né? A gente que aí vai pegar mais amargor do que aroma, enfim. Isso aí vai depender da sua receita. E tem mais coisa. O lúpulo, ele tem lúpulos que têm características distintas. Por exemplo, tem lúpulos magno, por exemplo. É um magno que tem características de amargor. Ele tem alto teor de alfa-ácido, certo? O citra, ele é um lúpulo que tem mais alto teor de óleos essenciais, ou seja, ele tem mais característica de lúpulo de aroma, certo? Então tem lúpulos que você fatalmente vai botar no final e tem lúpulos que você fatalmente vai botar no final, no início da fervura, e tem lúpulos que fatalmente você vai botar no final da fervura por conta das características dele. Mas tem lúpulos que têm características de amargor e características de aroma. E aí você pode fazer uma cerveja usando só esse lúpulo. Ele mesmo no início da fervura e ele mesmo no final da fervura. Beleza? Tomara que tenha respondido a dúvida do lúpulo, certo? Vamos lá para mais uma. Saber qual é o ponto certo para beber. A pessoa quer saber qual é o ponto certo de beber a cerveja. Pessoal, essa resposta tem que ser muito profunda para você entender. O ponto certo da cerveja, você precisa ter passado por todo o processo de fazer a cerveja, certo? Tem 5 processos, que é braçagem com recirculação e lavagem. Você extrai tudo que está ali no mosto, certo? Aliás, no malte, né? No cereal malteado, que grande maioria das vezes é o malte de cevada, certo? E aí a gente extrai
o bom do malte, aí, certo? Os amêijoas são transformados em açúcares e tal. Depois tem a fervura, que é onde a gente bota os lúpulos, né, para ter o amargor e o aroma. Depois tem o resfriamento do mosto, começa a fermentação, tá? Ó, explicando em linhas gerais, eu não vou falar de todo o processo cervejeiro aqui, mas assim, a gente infunde malte moído em água quente para extrair o que o malte pode dar de sabor e transformar o amido do malte em açúcar fermentável para a levedura ela transformar o açúcar, esse amido, aliás, o açúcar em álcool futuramente, beleza? Então a gente transformou, a gente pegou, extraiu o que o malte tem para nos dar, certo? A gente botou o lúpulo, certo? E aí a gente já tem um mosto, que é o líquido, que ele foi todo transformado, mas ele ainda não está alcoólico, ele só está com o açúcar, tá? Aí a gente vai colocar num balde fermentador, que é para fermentar. Botar num balde fermentador e botar a levedura lá para fermentar, lá dentro, beleza? É aí que a gente começa a trabalhar para que o ponto da cerveja fique bom para a gente tomar. Vamos lá. A levedura agora ela vai precisar se alimentar desse líquido, desse açúcar, né? desse líquido que foi abraçado, né? E tá ali com açúcar, e aí ela vai comer esse açúcar, vai transformar em álcool, em gás, certo? E aí a gente tem que manter essa temperatura, dependendo da temperatura da levedura, a temperatura que a levedura precisa para trabalhar, certo? A gente precisa manter essa temperatura, tá? E aí a gente vai ter esse cuidado para ela consumir todo o açúcar e transformar em álcool, gás, e não trazer sabores que a gente não quer para a nossa cerveja. Porque a levedura, se a gente botar em temperaturas mais altas, ela vai trabalhar mais rapidamente, ela vai se estressar mais, ela vai terminar trazendo sabores que a gente não quer para aquele estilo. Então a gente tem que ter muita preocupação com a temperatura se a gente quer deixar a nossa cerveja no nosso ponto, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com a temperatura da fermentação, certo? E a gente precisa saber se a levedura se alimentou de todo o açúcar fermentável. Para isso a gente mede a densidade do mosto. Se o mosto parou de diminuir a densidade é porque parou a fermentação. E depois aí a gente deixa a levedura trabalhando mais para ela se alimentar dos ésteres e de acetil, né, que ainda está ali no líquido, ou seja, ela vai se alimentar de sabores indesejáveis, né? Além de ela transformar em álcool em gás, ela vai tirar algum sabor indesejável que pode ficar na nossa cerveja. Então a gente precisa deixar um ambiente perfeito para a levedura, para que a cerveja fique num ponto para a gente tomar, beleza? Depois disso a gente vai colocar engarrafar esse líquido, botar mais açúcar para a cerveja para a levedura fazer o gás da nossa cerveja, tá? É uma quantidade pequena de açúcar, só para ela fazer aquele gás suficiente. Produz um pouquinho de álcool ali, aumenta um pouquinho só do teor alcoólico. Mas, e aí a nossa cerveja precisa ficar 7 a 10 dias esperando a levedura transformar esse açúcar novo que a gente botou em gás. E aí, no final de tudo, que a cerveja vai estar no ponto para beber. Ou seja, você tem que fazer todos os passos. E antes dos passos, você tem que passar pelo planejamento. E antes dos passos, você precisa entender que você precisa combinar o dia de fazer. Você precisa se preparar para fazer. Você precisa resolver sua receita. Você precisa adquirir a sua receita. Tem todo um passo antes para a sua cerveja ficar no ponto para beber. Beleza? Foi uma resposta extensa, mas é porque foi uma pergunta que parecia simplória, mas não é. A resposta não é simplória, certo? Vamos lá. A pessoa diz aqui, qual é a sua dúvida, né? Respondendo, qual é a sua maior dificuldade no assunto de produção de cerveja? Ela fala aqui. Cadê? Perdi. No momento só o custo dos insumos. Eu vou fazer um paralelo com
com o que eu gasto com insumo e com a cerveja, o custo que eu tenho com cerveja, que eu nunca mais comprei cerveja de supermercado, tá? Mas eu sei que normalmente você comprar uma Heineken é 5,50 por aí, né? 2024 é isso, né? A Spaten eu vi que está 13,50 aqui, tá um preço ótimo, né? Só para vocês verem, tá fermentando uma cerveja minha, que é uma Belgian Pale Ale, que ela saiu um pouco do estilo, ela ficou com um teor alcoólico maior porque eu usei menos água. Ela vai ficar com 6,5%, que sai até do estilo da Belgian Pale Ale, mas o resto do estilo tá todo lá, tá? É só uma Belgian Pale Ale mais alcoólica, certo? E eu gastei com insumos R$100. Vai me render aí 15 litros, mais ou menos 15 litros. 15 litros são 30 garrafas. 30 garrafas a R$100. 30 garrafas a R$100. É R$3, um pouco mais de R$3 por uma garrafa de meio litro. Garrafa de 500 ml de cerveja artesanal. Ou seja, é barato. Para mais ou menos 15 litros, que poderia ser 18 por aí, é porque eu usei menos água. Se botar mais água, poderia render 18 litros, R$100. Isso é uma receita barata, muito barata. Tem cervejas que, para essa mesma quantidade, eu gasto R$200, R$250, beleza. Mas aí, só para você entender, o custo mais ou menos, para uma garrafa de 500 ml de uma cerveja artesanal, é de mais ou menos R$3,50, mais ou menos. Se você fizer uma cerveja simplória da simplória, vai sair para R$2 mais ou menos. Mas uma cerveja elaborada artesanal, R$3,50 a R$6, R$6,50. Beleza? É muito mais barato do que você comprar uma cerveja artesanal no supermercado. Beleza? Processo de fermentação, maturação. Adquirir o kit de produção. Como é que se adquire um kit de produção? Para você fazer no método All Grain, que é o método mais completo, que é o método que você tem todo o poder sobre os insumos, né? Que você tem controle de tudo, certo? Você precisa de 2 panelas. Você precisa montar o seu equipamento ou comprar na internet também. Você compra na internet equipamentos prontos, você vê lá, equipamentos para 20 litros, aí vem 2 panelas e vem tudo que você precisa. Balde fermentador, certo? Mas você pode montar o seu. Aqui, ó. Por sorte eu estou com os equipamentos aqui, tá? Cadê? Só um minutinho. Adquirir um kit de produção. Esse aqui é um equipamento, certo? A panela de braçagem, tá? Que é uma panela de 32 litros, que a gente acopla uma válvula. Isso aqui eu fiz, certo? Na verdade, o furo não fui eu pedi ajuda, mas o resto fui eu que montei, certo? A gente precisa montar uma panela dessa de 32 litros, outra panela dessa de 26 litros, comprar um balde alimentício para ser o nosso balde fermentador, tá? Esse balde aqui é de 10 litros, mas para esse kit aqui é um balde de 20 litros, porque eu tenho um kit de 10 e um kit de 20, certo? Como o kit de 20 está fermentando, eu trouxe aqui para ilustrar o balde fermentador de 10 litros. Então, o equipamento, o kit, você precisa montar, se você quiser baratear os custos, né? Sai bem mais barato aqui. Só mais ou menos, você vai gastar uns R$1.500 na internet de um kit com 2 panelas para 20 litros e você vai gastar uns R$700 se você montar o seu, certo? Porque além disso aqui, 2 panelas, é caldeirão de alumínio mesmo, aquele de fazer feijoada de hotel, né? Quem usa muito esse tipo de panela é hotel, né? Além disso aqui, você precisa de alguns outros itens de apoio. Por exemplo, esse chiller aqui, né? Esse aqui é um chiller de imersão, isso é uma serpentina que vai ajudar no resfriamento do mosto, certo? E aí você vai precisar de um refratômetro, que refratômetro aí eu acho que está na base dos R$50. Aí você vai precisar de uma balança caseira, que não passa de R$30, R$35. Aí você vai precisar, estou falando dos principais, tá?
Aí você vai precisar também de um arrolhador para você tampar as suas garrafas, que aí já é um pouco mais caro, é uns R$100 um arrolhador, né? Você vai precisar de um termômetro alimentício, que também é barato, uns R$35. E aí, pá, cervejeira, escumadeira, o resto é coisa mais trivial, tá? Mas, basicamente, adquirir um kit é isso que eu falei, 3 panelas e alguns itens de apoio que são necessários para você fazer cerveja na cozinha da sua casa, na sua cozinha, no seu fogão de 4 bocas, certo? Vamos lá. Controlar a temperatura no processo. Essa pergunta é excelente. Por quê? Controlar a temperatura no processo é essencial para você acertar a sua cerveja, para você fazer uma cerveja correta, certa e saborosa, tá? Porque é através da temperatura que a levedura vai conseguir trabalhar, vai dar o seu máximo. Como controla a temperatura? Com o termômetro alimentício, na etapa da abraçagem da fervura, certo? Que é um termômetro de espeto, que você simplesmente, ele tem que estar sanitizado, tá? Com álcool 70 tudo, espera secar e você bota lá no mosto, ou bota lá na água, na fervura, para saber a temperatura que você quer. Ou então bota no mosto quando ele está resfriando, né? Para você saber se já precisa, se já pode colocar a levedura lá para trabalhar, certo? Então você controla com um termômetro alimentício e no momento da fermentação, que eu também disse que você precisa tomar muito cuidado com a temperatura no momento da fermentação, a fermentação ela é feita num freezer ou numa geladeira usada, certo? O meu freezer é um freezer de 100 litros, é um freezer pequenininho, que eu fico o balde praticamente sozinho lá dentro. E aí eu preciso, vamos supor, essa cerveja aqui, eu preciso manter ela a 19 graus. Então, eu preciso de um controlador de temperatura, porque não tem nenhum freezer, nenhuma geladeira que fica a 19 graus, né? E eu preciso depois 20, 21, 22, eu preciso fazer umas alternâncias aí. E eu preciso de um controlador, alguém que ligue e desligue o meu freezer, né, para ficar aquela temperatura sempre. E isso você faz com um controlador. Ele tem um termostato que ele controla o freezer ligando e desligando e mantendo essa temperatura, beleza? Respondendo a pergunta, como controlar a temperatura do processo? Com termômetro alimentício e controlador de temperatura no seu freezer, beleza? Vamos lá. Já fiz em casa, mas quero fazer puro malte. Como assim? Em casa você só faz puro malte. Você colocou milho? Não entendi. Controle de temperatura do resfriamento, né? Já respondi essa pergunta. Fermentação e resíduos no fundo da garrafa. Boa pergunta aí. Bom tema pra gente falar aqui, beleza? Fermentação, eu já falei dela, tá? Resíduos no fundo da garrafa. Vamos lá. Cervejeiro caseiro, a cerveja caseira artesanal, ela tende a ter mais resíduo no fundo da garrafa. Por quê? Porque a gente não tem processos tão refinados para calorificar a cerveja. A gente até poderia, né? Tem gente que usa gelatina sem sabor para aglutinar e tal, mas isso não muda, não altera o sabor, certo? O que eu faço para diminuir a turbidez da minha cerveja eu faço a recirculação, certo? Eu pego o mosto ali e faço a recirculação ali no momento da abraçagem, né? Lá na primeira etapa, que aí o líquido ele vai sendo filtrado pela própria cama de grãos, certo? Eu fico ali fazendo a recirculação para isso. E depois, no momento depois que acabou a fermentação, a gente pode fazer uma técnica que é o cold crash, que a gente diminui a temperatura para próximo de 0 grau, certo? Minha cerveja está agora fazendo isso, cold crash, certo? E aí isso vai fazer com que as leveduras elas parem de trabalhar e decantem, e com essa decantação ela vai trazendo todos os outros subprodutos que estão no líquido. Ou seja, a tendência é decantar tudo, decantar o que for de poeira, o que for do que vai deixar turva a sua cerveja. Então, a gente faz a recirculação no início,
e a gente faz o cold crash nesse final, que é para a levedura, que é para a gente conseguir ter uma turbidez mínima, lembrando que isso é muito mais visual do que de sabor, certo? A cerveja turva, ela não perde o sabor, tá bom? Isso é só uma escolha de cada um. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer essas duas técnicas, né, para diminuir a turbidez da minha cerveja. Mas a pergunta aqui é sobre resíduo no fundo da garrafa. Isso tudo que eu fiz vai diminuir bastante resíduo no fundo da garrafa, mas ainda vai ter resíduo no fundo da garrafa, certo? Da cerveja artesanal. Vai ficar aquela laminha lá no final. Isso não tem problema nenhum, certo? A única preocupação que você deve ter é guardar a sua cerveja em pé, na sua geladeira em pé, para você não deixar ela turva no final. Depois você teve tanto trabalho para ela ficar menos turva, e aí você guarda a sua cerveja e aquele pozinho que ficou no fundo vai deixar a sua cerveja mais turva, né? Então, guarde a sua cerveja em pé, gele sua cerveja em pé, deixe na geladeira quando você quiser ela em pé, beleza? Vamos lá, tem um bocado de dúvida aqui que a gente está respondendo. Cara, ter dinheiro para investir, vê só, isso aí é uma coisa mais que eu vou me aprofundar mais, eu não vou falar muito de técnica, porque ter dinheiro para investir, existem duas objeções universais para qualquer coisa que a gente vai fazer. A primeira é, eu não tenho tempo, e a segunda é, eu não tenho dinheiro. Todo mundo vai dizer que não tem tempo e que não tem dinheiro para fazer qualquer coisa, tá certo? Então, se você quiser ser um cervejeiro, é lógico que você vai ter gasto. É lógico que você vai ter gasto. Então eu te pergunto, você faça essa análise, qual é o prejuízo maior para você? É você gastar dinheiro para fazer um curso, para aprender, para comprar insumos, para montar o seu equipamento, certo? E qual é o gasto que você vai ter se você não souber fazer cerveja? Qual é o prejuízo que você vai ter se você nunca souber fazer cerveja? Fica só na vontade, certo? Qual é o prejuízo disso? Pense na sua cabeça, certo? O que vale a pena, o que não vale. Você quer ser um cervejeiro? Então você pense no prejuízo de não ser um cervejeiro, certo? Que você é hoje. Você não é um cervejeiro hoje. E se você está parando na objeção do dinheiro, é porque você realmente não quer ser cervejeiro, porque não é caro, não é muito caro. Claro que você tem um gasto aí, mas são gastos pontuais. São gastos pontuais. Eu falei aqui de gasto já, certo? Eu falei que você beber uma cerveja artesanal é muito mais barato do que feita por você, é muito mais barato do que você beber uma cerveja artesanal comprada no supermercado. Às vezes as cervejas artesanais que a gente faz em casa é mais barata do que até aquela trivial, do que a Heineken é muito mais barata, certo? Porque uma long neck de Heineken é uns 5,50. Eu disse a vocês que eu consigo fazer aqui uma cerveja artesanal, uma Belgian Pale Ale, por R$ 3,50, uma garrafa de 500 ml, não é uma long neck, certo? Então, se você ainda acha que o problema é dinheiro, eu quero lhe dizer que você está errado, certo? Porque no final das contas, você ainda vai economizar. Se você sempre fizer constantemente, você vai parar de comprar no supermercado, você vai tomar as suas de 3,50, 500 ml. Com o passar do tempo, você tira esse dinheiro, mas a questão não é nem essa. A questão é que você ser um cervejeiro caseiro traz muitas outras benesses. Primeiro, que isso é um hobby, certo? Que você vai... É um escape na sua vida, né? Além de você ter o produto de ter a cerveja, você vai ter um escape na sua vida, você vai se divertir fazendo isso, você vai ter desafios, né? Que é isso que move a cabeça, melhoramento, melhora tudo, certo? Então, o que eu tenho a falar sobre não ter dinheiro, estou sendo bem franco aqui. Se você quer ser cervejeiro caseiro, isso não é desculpa. Não é desculpa, porque ter dinheiro não é uma objeção que todos têm, que está, parece que, na cabeça da pessoa.
Parece que está impressa lá, mas com certeza não é isso. Te digo que com certeza não é o dinheiro, porque o dinheiro você consegue fazer sim, tá certo? Por tudo isso que eu falei até agora, que no final das contas você até economiza a longo prazo, né? Vamos lá, mais uma. Quero fazer cervejas mais fortes e encorpadas. Isso tem tudo a ver com a receita, logicamente, mas basicamente é você colocar cerveja mais forte, quer dizer mais alcoólica. Então, falando diretamente para você, cerveja com mais malte é uma cerveja mais alcoólica. Por quê? Porque a gente transforma o amido do malte em açúcar e a levedura transforma, na verdade, a enzima transforma o amido do malte em açúcar e a levedura transforma o açúcar em álcool. Então, quanto mais malte, mais amido, que vai ser transformado em mais açúcar, que vai ser transformado em mais álcool. Então, quanto mais malte, mais alcoólica a sua cerveja vai ficar, certo? Mais encorpada vai ter a ver com o sabor do lúpulo, certo? E também com o sabor do malte e também com o sabor da levedura. Ela também deixa o sabor mais encorpado da cerveja, certo? Mas deixar ela mais alcoólica é basicamente o malte e deixar ela mais encorpada é realmente a quantidade de malte, de lúpulo e o tipo de levedura. Então vai depender da receita, certo? Vai depender muito do estilo que você quiser fazer, tá bom? E para finalizar, vou fazer o último aqui. Os ingredientes, os insumos, falar basicamente, rapidamente deles aqui. Lei da pureza alemã, cerveja puro malte, água, malte, lúpulo e levedura. 4 ingredientes. Você faz qualquer estilo de cerveja. Pode usar outras coisas? Pode. Você pode usar fruta na sua cerveja, você pode usar canela, você pode usar semente de coentro, você pode usar chocolate em pó, na verdade, você pode usar café, certo? Você pode ter o sabor da sua cerveja com café ou com cevada torrada, certo? Mas você pode usar o próprio pó do café, você pode usar limão, casca de laranja, todas as berries, né? Blueberry, blackberry, aqueles negócios, você tudo pode usar na sua cerveja, né? Frutas, isso aí pode usar, aveia, trigo, certo? E isso são os ingredientes à parte. O principal são esses 4: água, malte, lúpulo, levedura. Isso aqui você vai estar dentro da lei da pureza alemã. Tá bom? Minha gente, eu queria agradecer a vocês por terem ficado, né? Por terem assistido, certo? Queria pedir para curtir e compartilhar futuramente quando esse vídeo estiver postado, que é para mais pessoas, né, terem acesso a esse conteúdo, tá bom? Então, próxima live, na próxima quinta, beleza? Quarta tem vídeo novo no canal do YouTube e no Instagram, e essa live vai estar agora no Instagram. Assim que eu terminar aqui, ela vai ser postada lá e amanhã no YouTube. Ok? Beleza? Muito obrigado e até a próxima.